de hoje eu vim contar pra vocês como é que funciona uma entrevista de emprego para um estágio de pedagogia. Foi a minha primeira entrevista que eu fiz pra pedagogia. Eu tô no segundo ano do curso na UFPR e agora comecei a ir atrás de estágio e tudo mais, porque eu acho que vai ser muito interessante, não só pro meu currículo, mas pra ganhar experiência mesmo. Então eu comecei, assim que eu saí do meu antigo emprego, que eu fiz como menor aprendiz, eu já resolvi iniciar essa etapa no mundo da pedagogia pra ver se realmente eu quero. Eu acho que isso é muito incrível, assim, porque a gente tem muita oportunidade no curso de pedagogia. Não é um curso que você tem que esperar tantos anos para iniciar os estágios, você já pode iniciar desde o início. Enfim, então abrange várias áreas e é interessante que você aproveite essa oportunidade em que você está no curso, que você está desenvolvendo seu conhecimento, que você está conhecendo essas áreas, para que você também tenha a oportunidade de atuar nelas, né? Então eu acho que isso é muito fundamental, assim, para quem pelo menos cursa pedagogia. Então eu já queria deixar bem claro que não vou citar nomes de ninguém, não vou citar nomes da escola em que eu estou, porque eu acho que isso é uma coisa muito privada, enfim, que não deve abranger todo mundo. Mas é mais pra compartilhar minha experiência, pra tentar dar uma luz pra quem tá buscando estágio e tudo mais. O que eu fiz, gente? Eu conversei bastante com pessoas que já estavam na área, pra saber o que elas achavam, enfim, onde elas estavam inseridas e tudo mais. Na pedagogia, gente, a educação infantil é uma área que recebe bastante estagiário, porque é uma área que precisa bastante, né? Geralmente sempre tem uma regente, uma auxiliar na sala, então precisa muito de auxiliar nessas escolas e eles buscam bastante isso, sabe? E então é uma área que você consegue estágio muito fácil, digamos assim, em pedagogia. Geralmente o salário, gente, não é lá aquelas coisas, mas ajuda, enfim. Dá uma pesquisada, assim, até com, que nem eu falei, as pessoas que você já conhece, que já sabe o que fazem, para que você tenha meio que pra onde ir, né? Mas enfim, então, quando eu terminei o meu contrato de menor aprendiz na antiga empresa em que eu trabalhava, eu já comecei a mandar currículo por e-mail pras escolas, né? Eu até cogitei ir em escolas, né? Ir até lá e entregar. Mas é interessante também você já pegar o e-mail, já manda pelo e-mail, que eu acho que é muito mais prático e poupa muito mais tempo. E aí eu mandei o meu currículo para uma escola, para várias escolas, né? E fiquei aguardando, então, um tempo. Fiquei mais ou menos uns 20 dias, acho que, sem trabalhar, porque eu fiquei mandando e-mail e esperando, né, a resposta. E teve uma escola, na verdade, duas escolas que responderam. Aí uma dessas escolas me ligaram pra eu ir fazer a entrevista. Antes da entrevista, eles me pediram por e-mail pra eu escrever, tipo, uma cartinha do que eu achava que era a essência da educação, o que a educação era pra mim na minha vida pessoal, por que eu resolvi escolher aquela escola, enfim. E realmente, assim, falar sobre mim, falar sobre a educação pra mim, sabe? Focar nisso, assim. Escrever um textinho e mandar pra eles por e-mail, que depois eles iam avaliar e tudo mais e me ligar depois, né? Isso eu acho que é bem legal, porque além de você mesmo, né, se autoconhecer, saber o que você acha sobre isso, é algo que a escola também gostaria de saber, né? Tipo, por que você escolheu, né, este curso, o que você quer com isso, enfim. E acho que é uma forma de avaliação, assim, seleção, né, muito boa, inclusive. Mas enfim, eles me solicitaram, eu escrevi e mandei pra eles. Não vou ler, acho que também é muito pessoal, mas é interessante, assim, só achei bacana citar pra vocês. Tem algumas coisas que eu já tenho com base em relação à entrevista, porque já participei de outras entrevistas antes, né? Inclusive eu já fiz um vídeo falando como, né, se preparar para uma entrevista, umas dicas pra entrevista. Posso deixar o link aqui embaixo pra vocês. Mas, então eu já tenho, tipo, uma noção de entrevista, mas eu não sabia de pedagogia, como é que funcionava. Então eu perguntei pra algumas amigas e tudo mais. Sempre me diziam que tinham, tipo, uma ficha pra você preencher sobre coisas que você já sabe, enfim. Principalmente na área de educação infantil, né? Eles querem saber alguns pontos específicos. E nessa escola não foi diferente, então eles marcaram a entrevista, eu fui lá fazer. E tinha uma ficha enorme. Eu achei, tipo, uma página, 2 páginas. Acho que tinha umas 5 páginas pra preencher.
falar sobre educação, falar sobre a escola, o que eu sei sobre a escola, falar sobre os 5 princípios, assim, de conhecimentos da educação infantil, fazer um planejamento de aula, colocar meus dados também. Então, era uma ficha gigantesca que eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Já não passei, né, na minha cabeça. E aí, eu preenchi essa ficha, entreguei. Gente, eu demorei, sei lá, muito tempo pra preencher, porque é uma coisa que você tem que pensar, não é simplesmente, por exemplo, colocar seus dados pessoais, é uma coisa muito rápida. Mas você responder questões, enfim, sobre educação, principalmente, que é algo muito complexo, demanda algum tempinho, né? Então eu fiquei ali, fiz com calma e tudo mais. Eu entreguei e fui pra sala de uma coordenadora pra fazer a parte da entrevista oral ali, né, com ela. E aí, nessa entrevista, ela leu algumas partezinhas do que eu escrevi e conversou comigo bastante sobre o que eu respondi e tudo mais, e fez algumas outras perguntinhas também. Mas, assim, coisas bem voltadas à educação e etc, né. Uma das coisas que eu pontuei lá naquele vídeo que eu falei pra você sobre dicas pra entrevista é que é importantíssimo você pesquisar sobre a instituição, você saber que instituição é essa, o que ela preza, porque se você não tem aquele mesmo pensamento da instituição, além de você não gostar do emprego, porque eles não almejam o que você almeja, também tem a questão de que eles não vão poder contratar você se você não souber nada sobre eles. Então, antes da entrevista eu pesquisei bastante sobre a escola, conversei com quem eu pude, assim, pra entender mais ou menos como é que funcionava, pra não simplesmente cair ali de paraquedas, enfim. Eu já imaginava que isso seria um ponto pra eles explorarem em mim, porque é uma escola, né, gente? Não é qualquer lugar, é uma escola que prepara seres humanos, que desenvolve seres humanos, então vai muito além de outros âmbitos, assim. Então acho que é muito importante você ter esse conhecimento da escola, o que ela preza, né? Quais são os valores que ela tem, enfim. Então eu pesquisei bastante e fui lá e fiz a entrevista e falei, assim, que eu sabia e tudo mais. Uma das perguntas também era, tipo, qual é a minha limitação na sala de aula, que eu achava que era uma limitação pra mim. E eu coloquei, não seria uma limitação, mas eu não vi nenhuma outra questão que se encaixasse, mas eu coloquei que talvez o meu contato com as crianças. Eu, gente, não tenho sobrinhos, não tenho primos pequenininhos, que eu possa ter contato, sabe? Diariamente, enfim, periodicamente. Então fazia muito tempo que eu não tinha muito contato com criança. A última vez que eu tive mais contato, assim, era quando eu era mais pequena, tinha uns 10, 12 anos, pelo menos, com a minha tia, porque eu ia posar lá e ela cuidava de crianças, então tinha várias crianças lá e eu tinha mais contato com essas crianças, então sabia como lidar com elas e, enfim, já troquei fralda, essas coisas. Mas aí fazia muito tempo que eu não fazia isso, que eu não tinha esse contato. E minha maior preocupação, na verdade, era desse contato. Como é que eu vou me conectar com uma criança? Enfim, porque é uma coisa você ler um texto, né, teórico, que fala, é assim, assim, assim que você deve tratar uma criança de tal idade, que você deve se portar com uma criança de tal idade. Mas é diferente você ir lá e você, né, estar em contato com ela. Até porque cada pessoa tem uma personalidade diferente. Eu tenho uma personalidade diferente das outras professoras. E as crianças têm uma personalidade diferente, que é própria delas. E a turma tem uma personalidade diferente. Não tem como a gente classificar, essa turma é assim, essa turma é assim, essa turma é assim. Cada um é diferente do outro. Então, essa foi uma coisa que eu pontuei como uma preocupação minha. Porque fazia muito tempo que eu não tinha esse contato, né? Até a questão da afetividade mesmo na troca, sabe? Porque eu não tinha isso, assim, no meu dia a dia. Não tinha, sabe? Essa proximidade. Então foi um dos pontos que eu pontuei muito e que, enfim, acho que é pra se pensar também. E antes de fazer a entrevista, antes de iniciar, né, o meu estágio, eu pensava muito, assim, gente, que eu tinha muito medo do peso que o professor tem. Eu até falei isso com a minha família, com o meu namorado, que o meu maior medo era do peso que eu tenho na vida daquela pessoa. Porque eu sou mediadora entre o que ela sabe, o conhecimento que ela vai adquirir e esse peso pro futuro dela, sabe? Porque tudo que ela tá fazendo ali, desenvolvimento dela ali, pequena, criança, na educação infantil,
vai ter peso lá quando ela estiver na faculdade, na universidade, enfim. Então, é um peso muito grande que, sabe, me afligia muito. Mas que na hora, gente, quando eu fui pra prática, eu vi que realmente não era isso que pesava tanto, não. Isso é bem complicado de se pensar, eu acredito. Porque na hora você vai pensar em outras milhões de coisas ao invés disso, né? Mas realmente tem um peso muito grande. Então, é algo que eu tinha muito receio, assim. Mas enfim, conversei, foi uma conversa mesmo, falei o que eu imaginava, inclusive, também já falei isso no vídeo das dicas de entrevista, que você tem que ser verdadeira, gente, na entrevista. Não adianta você querer inventar moda, inventar coisa que você não sabe. Fala o que você sabe, fala o que você realmente imagina, enfim. E acho que isso é bem importante, sabe? Você falar a verdade, você falar o que vem pra você, o que você acha importante, enfim. Porque vai muito além, né? Da mentira, né, gente? Você contar uma mentira agora vai ter reflexo na hora de agir, né? Mas enfim, então eu passei nessa entrevista, tá? E ela marcou a minha vivência. Essa foi a primeira entrevista que eu fiz pra pedagogia, foi a primeira, eu já passei. E ela me marcou a vivência. A vivência é o momento pra eu ir lá, pra eu conhecer a escola, pra eu conhecer as crianças, pra eu ter um contato com elas e passar uma tarde lá. Vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Então, se você gostou desse vídeo, entra lá no canal pra você assistir o da vivência, tá bom? Um beijo e até os próximos vídeos. Espero que tenha ajudado alguém.